E no caso do meu colega, ele vai dizer, mas temos alguém que já está preso e é polícia. Quem é essa pessoa que está presa? É um Inorgêncio Rafael, é irmão do cantor Quilua Rafael. Vamos conversar aqui com algumas das vítimas aqui do mercado. Este tipo de assalto que já começou desde o ano passado. Vamos falar em anonimato, não vamos mostrar os rostos aqui das vítimas que vão contar como é que tudo aconteceu ao detalhe. Muito boa tarde, não precisa dizer o seu nome, por favor, conte-nos tudo o que aconteceu. Quando é que foi que sofreu tudo isto? Foi no dia 5 de julho do ano passado. Eu acho que fui uma das primeiras vítimas aqui do mercado grossista de Zimpeto. Mais de 7 indivíduos já apareceram na minha casa, 1 da madrugada. Arrombaram a porta, violentaram-nos, amarraram, amordaçaram-nos, torturaram-nos. Que tipo de torturas sofreram? Psicológico, até agressões físicas mesmo. E por fim, eu em casa não tinha dinheiro físico, mas eu tinha dinheiro na carteira eletrônica, no M-Pesa. Então o meu marido acabou falando que eu tinha dinheiro, 170 mil. Então eles levaram o telefone, levaram o laptop dos miúdos, levaram os telefones todos. Aquilo foi um terror. Eles se puseram em fuga. Aquilo durou uma hora de tempo. Na minha casa eles levaram muito mais tempo. E nessa hora de tempo que fizeram? Porque chegou a filmar em off the record que chegaram a meter uma arma na sua boca. Sim, na minha boca, sim. Como é que foi? Foi uma coisa horrível. Porque eu, naquele processo, naquele terror, eu só sabia dizer que eu não tenho dinheiro, porque normalmente nós não vamos para casa com dinheiro. Então eu sabia dizer que não tenho dinheiro, esquecendo-me que eu tinha dinheiro na carteira móvel. E meu marido acabou sabendo, porque nesse dia ia viajar, depois mudou de ideia, ao mesmo tempo depois disse que ia viajar. Não se preocupe, porque tem dinheiro no telefone. Então ele ficou sabendo que tem dinheiro no telefone. Então naquela tortura ele, coitado, acabou dizendo: estás a esquecer daquele dinheiro que está no telefone. Então ali parece que amenizamos a situação. Lá eles procuraram saber do PIN, eu não me lembrava, os miúdos que tiveram que dizer. Quer dizer, não é porque não me lembrava, mas por causa daquele terror, porque eu é que estava a sofrer mais. São pessoas que vêm informados. Um chegou a censurar no meu ouvido que querem dinheiro que está no plástico preto. E eu realmente, o dinheiro das vendas estava no plástico preto, mas não estava em casa. Então foi uma situação muito complicada. Depois, a posterior, mais outros colegas foram assaltados aqui. E não estão aqui porque foram chamados à polícia, não sei o que, e por causa da hora. Então tudo o que queriam era dinheiro? Exato. Certo. E eles já têm informação. Tem alguém aqui no mercado que trabalha com eles e inspeciona. E no caso do meu colega, ele vai dizer, mas temos alguém que já está preso e é polícia. Quem é essa pessoa que está presa? É um Inorgêncio Rafael, é irmão do cantor Quilua Rafael. Ele está preso e não aceita o crime, mas o outro também que está preso, que é um dos moços que carrega as caixas quando vendemos, né, aos nossos clientes. Ele costuma carregar dos nossos carros para os outros carros. Ele que acabou denunciando que estão juntos no mesmo crime. E eu quero acreditar que os mesmos que entraram na minha casa são os mesmos que estão a operar em todas as casas. Esse Inorgêncio Rafael? Sim, sim. Certo, então ele costuma estar aqui sempre? Ele é polícia. E não quando não desse posto policial, não? Não são? Não. Sim, mas ele é polícia e quando não está em trabalho, ele vem fazer-se de M-Pesa aqui. Ele é agente do M-Pesa aqui no nosso mercado. Certo. E vamos conversar com mais outra vítima. Temos mais vítimas. Por favor, vamos conversar também em anonimato com outra vítima. Prefere falar em anonimato? Tanto faz. Então pode não ser anonimato, pode compartilhar. Como é que tudo aconteceu? Quando, onde e como foi vítima de assaltos por esses alegados agentes da polícia? Foi no dia 21 de abril, na madrugada. Chegaram na minha casa às 0, começaram a fazer sondagem e movimentos. A suma é que decidiram entrar com
aquele marco de demarcação de terrenos. Quando entra na minha casa, destruir, tentar bater a fechadura, não cedeu. Optaram em destruir a porta. Certo. Destruíram a porta. Eu assisti nas câmaras, porque na minha casa tem câmara de vigilância. Vi que eram homens armados, não tinha, tentei gritar, mas ao mesmo tempo na casa vizinha havia fechado para que não saísse para socorrer. De facto, o vizinho tentou sair e foi amarrado também, vir se juntar com a minha família. Quando entram na minha casa, eles logo apontam a minha esposa a exigir a arma, que a senhora é polícia, queremos a arma. Ele diz que não a sua esposa era polícia? É polícia, sim. Pediram a arma, ele disse que não tinha arma, nunca traz arma para casa. Então começaram a lhe torturar, eu a me amarrar. Ali, no meio disso, eu ganhei coragem, pedi que parasse com a instrução, dizer o que eles queriam, de fato. Então eles não queriam dinheiro, tinham um valor aí no quarto de 237 mil, no carro havia um outro valor. Então recolheram o valor, recolheram os telemóveis, levaram chave, me levaram até carro, até hoje estou a andar a pé. Mas tinha um carro próprio que me facilitava para fazer os meus trabalhos. Qual era a marca do seu carro? É Ratz. É Ratz. Então, em seguida, as pessoas que estavam lá na casa vizinha, depois de fazer aquilo, tentaram querer violar aquela senhora. Quando escapa, eles já descobrem também que tinha câmera, começaram a exigir a decoda das câmeras. Ela quando foge, graças a Deus, é quando eles viram que não tinha mais tempo para ficar ali, porque podia se encher, e que saíram, mas levaram-me caro, levaram o valor que tinha. O total do valor, quanto é que foi? O total do valor vai aproximadamente aos 400 mil. Certo. E por que acredita que são agentes da polícia que fizeram isso convosco? A pessoa que está detido foi detido graças às câmeras. As câmeras. De vigilância. Foi esse tal irmão do Quilo Rafael. Exato, Inocêncio. Ele percebeu quando me exigia o ID. Uma pessoa qualquer não pode me exigir ID dos telefones. Quando existe ID, é uma pessoa que sabe, que tem noção daquele serviço da carteira móvel. Então, quando fala comigo, percebi da voz, eu tentei virar, tenho fotos, a minha vista estava todo vermelhada, me deram um soco 2 vezes, mas eu acabei reconhecendo. Então, em seguida, quando saí, fui apresentar as provas da Cernic. Viemos lhe buscar aqui no mercado numa sexta-feira, na mesma semana. Quando chegamos lá, ele estava a recusar. Eu pedi que a polícia da Cernic puxasse a camisola que trazia para ver se ele não aparece com as marchas daquele marco quando estava a fazer aquele movimento. Os vídeos que te mandei a agir, se isso. Então, viram que sim, tinha marcha a pessoa. Então, logo ficou ali só. Como funciona a justiça, nossa justiça, sempre a polícia diz que aqui há um travão de mão que está a encontrar, que dizem que os elementos não são suficientes. Além disso, a minha pergunta é que quais são mais os elementos que eu devo apresentar. Eu vi a pessoa reconhecer naquele dia e depois, quando fomos lhe encontrar, encontramos com uns vestígios que esteve na minha casa. Certo. Tudo bem, muito obrigada. Vamos falar com mais uma vítima, não são duas apenas. Aliás, os comerciantes aqui do mercado grossista do Zimpeto estão todos apavorados, com medo, não sabem quem será a próxima vítima desses agentes da polícia, que fala-se de mais de 8 aqui invadem as residências aqui dos comerciantes. Costumam circular aqui para perceber quanto é que eles ganharam, onde guardam o dinheiro, e de seguida seguem esses comerciantes até as suas residências para depois criar terror. Vamos conversar com mais uma vítima. Muito boa tarde. Quer falar em anonimato? Sim. Certo. Por favor, compartilhe. Está a falar em anonimato. Compartilhe o que aconteceu, por favor. Boa tarde. Boa tarde. Também foi vítima? Eu fui vítima, sim, 2 vezes. Em janeiro fui levado dinheiro na minha casa. Foi alvejado o meu colega. Mas dia 1 de abril vieram na minha casa, levaram minha pasta de dinheiro. Mas eu sinto assim, me sinto como? Espantado, por quê? Levaram dinheiro dia 1.
Dia seguinte, quando cheguei aqui no mercado, a pessoa me cumprimenta e diz: sentia muito o que aconteceu ontem. Mas eu não tinha avisado alguém aqui. Isso aí, para mim, é muito estranho. Quem é essa pessoa? Isso é muito estranho. Epa, eu não posso falar nada. Não posso falar a alguém, não posso responder a ninguém, mas eu sinto muito. Sim. Quanto é que perdeu? Eu naquele dia, Total em janeiro, perdi 130 mil que levaram. Em dia 1 de abril, 37 mil. Levaram a pasta também. 37 mil. Sim, E sim. também igualmente desconfia de agentes da polícia? Eu desconfio a agente da polícia e desconfio os nossos patrões que trabalham conosco aqui no mercado também. Aqui no mercado? Sim. Certo. Sim. Obrigada. É isso, são muitas vítimas aqui desta violência, esses assaltos. São pessoas honestas que vêm aqui vender, comercializar os seus produtos, mas quando retornam para casa vivem o terror. Estive a compartilhar aqui uma das fontes, que muitas das vezes quando sai aqui do mercado de Zimpeto tem de dar várias voltas ao longo da cidade e só vai para casa depois de perceber que não está a ser seguida. Então é este terror que queremos reportar aqui no mercado de Zimpeto, comerciantes aqui a sofrerem assaltos à mão armada, e um dos agentes da polícia foi preso, como é que se chama? O suposto irmão do Clô Rafael, um dos agentes que foi identificado nas câmeras, e mesmo assim a polícia parece que ainda quer acobertar estes agentes. Noticiamos isso, voltamos com mais detalhes e até já.